Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto assim que está em voga, está sendo bastante falado. Vocês viram essa semana que o governo ele suspendeu, né, o cronograma de implementação do ensino médio, né, do novo ensino médio. E eu tenho acompanhado assim essa discussão junto a alguns colegas e minha posição destoa um pouquinho deles. Mas, como diz mesmo Adorno, né, mais limitados serão aqueles que se ancoram, né, no oba-oba da ação direta. Então, eu pretendo analisar assim com uma certa dose, né, daquele que viu, né, como que estava lá no passado e que vê com algumas ressalvas, né, o momento atual. Mas é uma posição pessoal e também um pouco polêmica. Tá? Bom, eu lembro que lá no começo de 2015, assim, havia uma discussão sobre a questão da necessidade de reformar o ensino médio. Tinha parte da comunidade escolar que se reunia, inclusive aos sábados, assim. Mas eu confesso que foi uma discussão muito morosa. Ela demorava demais, ela não tinha proposições, tinha-se documentos, tinha-se estudos, mas pouco se avançou. Aí vocês lembram que teve todo o processo de impeachment, e aí veio o governo Temer e colocou de cima para baixo, conversando muito pouco com a comunidade escolar. Claro, não partiu do zero, né? Eles tinham uma referência das discussões que estavam ocorrendo, né? Por mais morosas que fossem, né? Mas eles tinham alguns documentos e tal, e inclusive projetos de lei. E aí eles vieram, mas prejudicou muito a comunidade escolar, aquilo era visto, né, que ia acontecer. E naquele momento eu fui um dos que discutiu realmente a necessidade de resistir àquilo, chamar, né, as entidades representativas. Eu lembro assim que foi nessa época que eu recebi inclusive uma denúncia, né, anônima, em relação a isso, né, dizendo que eu estava me posicionando demais, né, sobre aquele tema e que minha função não era essa. Então foi um período bem desgastante mesmo. Então, embora muita gente tenha feito a sua parte, a grande questão é que prevaleceu aquela visão, né, que tinha que ser reformado o ensino médio, não era uma visão errada, ela tinha que ser reformada mesmo. Já vou falar um pouquinho mais sobre os problemas do ensino médio. Mas aí veio a reforma e a gente foi perdendo desde a sua implementação, assim, logo de cara teve disciplinas que perderam carga horária, mas assim, nesse processo que tinha que ter uma necessidade realmente de uma organização maior, a gente meio que pagou para ver, né? Então estou fazendo também uma meia-culpa, assim, todo mundo meio pagou para ver, e todo mundo mesmo, não adianta as pessoas quererem tirar o seu da reta, a universidade, o grupo de estudantes, professores, todo mundo meio que se eximiu assim, do que viria. Eu lembro que lá em 2016, quando teve um processo de ocupação de várias escolas aqui no Paraná, os estudantes fizeram uma mobilização muito interessante, assim, né? Eles tinham as pautas, as demandas deles. Eu acompanhei porque a minha escola estava envolvida nesse debate. E eu lembro muito bem assim da universidade, a universidade pública, né? Ela de tempos em tempos ela desce, assim, né? Parece que desce do Olimpo, para ver como os meros mortais aqui da área da educação estão lidando, né, com seus problemas. E eu lembro que teve muito intelectual envolvido nisso, mas depois desse momento assim que teve as ocupações, que muita gente escreveu artigos, né, publicou e tal, a discussão ficou muito sutil assim. Se você verificar nos grupos de pesquisa mesmo na educação, você encontra esse debate, claro, você encontra essa discussão, mas ela é ínfima perante o problema que estava sendo gestado, né? Que agora chegamos ao momento assim limiar, né? Tanto é que o governo assim suspendeu porque é meio que para ajeitar a carga, assim, ver o que faz, né? E aí, nesse sentido, eu também faço uma crítica assim à universidade, né? Porque embora eu acho que a universidade pública em termos de pesquisa é uma referência, em termos de extensão a gente sabe quanto é falho. Quem é pesquisador realmente e se interessa em fazer um debate sério, vê que a extensão é muito falha. Então assim, vir de tempos em tempos, ver como a gente está lidando, né, é um problema que sempre está dentro da universidade. Eu lembro assim, você pega as greves do ABC no final da década de 70 e início da década de 80, vários pesquisadores da USP, né, acompanhavam
aquelas greves feitas pelos metalúrgicos para escrever tese de doutorado apenas, né? Não era uma discussão muito ancorada assim, na ideia de mudança social. Tá? Tanto é que os operários eles identificavam, né, quem eram aqueles jovens lá, que eles chamavam os bigodinhos da USP. Eles identificavam aquelas pesquisadoras também que estavam lá no chão de fábrica, mas em determinado momento iam lá na vendinha para pedir um trago, né? E os operários sabiam que a mulher mesmo, trabalhadora, não fazia isso. Então é uma crítica, né, que eu tenho aqui à universidade. A grande questão é que muita gente se eximiu naquele momento específico que era um momento de resistência. Então, goste ou não, a reforma ela foi feita, né? Então, o que nós teríamos que fazer agora? Nós teríamos que, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, nós teríamos que lutar, né, digamos assim, para ajustar uma série de coisas que precisam ser ajustadas. E, inclusive, nós temos um modelo assim, de ensino médio no Brasil que é um sucesso, é uma referência. Você pega assim, os IFES, né? Eles são escolas de elite do saber, assim, sabe? Nós temos então uma referência de ensino público, de ensino médio. Então basta que a gente olhe para os documentos, para os dois documentos e tente aproximar isso. Tá? Eu sei que, claro, um é uma área federal, tem recursos diversificados, não está na mão do Estado, mas sim dá para a gente aproximar algumas coisas, né? O estudante, o jovem mesmo, esse extrato social, ele não pensa de maneira muito diferente. O que é instituição é diferente. Tá? Mas então a gente pode aproximar, e por isso atualmente eu defendo que se faça um ajuste, não que você volte para trás, porque convenhamos, gente, olha, eu saí do ensino médio em 2001, né, em 2001, e voltei para ser professor em 2009. Nesse período de 8 anos que eu fiquei fora, o ensino médio assim, ele piorou de uma maneira assim, absurda. Veja, eu estudei à noite em 2001, onde a maioria eram trabalhadores, trabalhavam o dia inteiro e iam estudar à noite. E o ensino que foi dado em 2001, ele era mais qualificado do que o ensino que era dado em 2009 de manhã, para alunos que só estudavam. E eu estou falando da mesma escola, gente, porque aonde eu fui aluno, eu voltei a ser professor. Então, em 8 anos, a gente teve assim, uma baixa enorme. Então, para finalizar, eu sei que esse pensamento meu, ele pode ser julgado como está se alinhando às ideias do grande capital, coisa parecida, mas eu sou um professor que está no chão da sala de aula. Tá? Eu estou vendo algumas coisas muito erradas nessa reforma e que precisam ser ajustadas, mas não sou defensor de que volte-se a um debate que foi moroso. Antes de 2016, as coisas não andavam, gente. Já era para ter sido feito. E agora aqueles que não fizeram lá atrás, que só queriam discutir, agora querem o quê? Discutir novamente? Fica quantos anos a mais discutindo? Quem é prejudicado nesse sentido é a comunidade escolar, diretamente. Entendeu? São os alunos, são os professores. Com todo respeito aqui aos pesquisadores de grandes universidades, de grandes institutos, vocês estão em outra vibe. Vocês estão no campo das ideias. Vocês não estão no chão de fábrica, no chão da escola. Naquele momento eu achei que sim, tinha que ter resistido, tinha que ter chamado os estudantes, chamado a universidade, os pesquisadores da educação, tinha que ter feito muita coisa. Assim, teve muita gente que fez, mas não foi suficiente, tá? Não foi suficiente. E a minha grande crítica é que realmente aquela discussão que foi antes de 2016 foi muito demorada, não era propositiva, e a gente viu de camarote um governo chegar e fazer as coisas de cima para baixo. Fez, agora ajuste-se. Essa é a minha humilde opinião.